Eu nunca pensei que o homem que me abandonou, sem dizer uma palavra, voltaria, e muito menos por isso. Mas foi só quando ele descobriu que eu herdei milhões, que apareceu de novo na minha porta, com aquele mesmo olhar que um dia me fez acreditar que o amor era para sempre. Se você quiser saber tudo, assiste até o fim. Porque essa história tem uma reviravolta que nem meu coração estava preparado. Ele apareceu numa terça-feira nublada, como quem não quer nada, com um sorriso tímido e uma voz que parecia feita para embalar promessas. E eu estava tão cansada de solidão, de encontros vazios, de silêncios longos nas madrugadas frias, que me deixei levar, sem medo, sem freios, como se meu coração tivesse esperado por ele a vida inteira. Nos conhecemos numa cafeteria pequena perto do meu trabalho. Eu tomava meu café apressado como sempre. Ele esbarrou em mim, derramou metade do cappuccino dele na minha blusa e se atrapalhou inteiro pedindo desculpas. Eu ri, ele riu, e entre um guardanapo e outro, a gente começou a conversar. Foi ali que o tempo parou. Falamos sobre tudo em meia hora: cinema, sonhos, infância, perdas, como se já nos conhecêssemos, como se a vida estivesse só esperando por aquele encontro para começar de verdade. Nas semanas seguintes, ele apareceu em todos os lugares: no mercado, no ponto de ônibus, no parque onde eu caminhava com fone de ouvido. Dizia que era coincidência, mas hoje eu me pergunto se ele já não estava me estudando, mapeando meu mundo com olhos atentos, prontos para entrar sem bater. E eu, cega de encantamento, abri a porta do meu coração com um sorriso. No terceiro mês, ele se mudou pro meu apartamento. Trazia flores baratas embrulhadas em jornal, fazia café da manhã na cama, falava da gente no plural. Quando a gente tiver filhos, quando a gente abrir um negócio juntos, quando a gente crescer velhinhos, rindo à toa. E cada agente dele era como um investimento de fé, como se ele aplicasse pequenos lucros de amor em cada dia ao meu lado. E eu deixava, porque amar daquele jeito era fácil, era leve, era como respirar. Ele falava muito sobre dinheiro, mas de um jeito leve, quase romântico. Dizia que queria abrir uma empresa de fotografia comigo, que meu olhar era especial, que juntos a gente teria lucro não só no trabalho, mas na vida. Você é meu maior patrimônio. Ele sussurrava nas noites em que a gente sonhava acordado. Me fez abrir uma conta conjunta, disse que assim seria mais fácil a gente se organizar, construir um futuro. E eu, com o coração mais cheio que o extrato bancário, aceitei. No Natal daquele ano, ele me deu um anel de prata simples, sem diamantes, mas com uma promessa gravada: sempre você. Me abraçou forte e disse que eu era o maior presente que a vida tinha dado para ele. Chorei, claro. E quando ele sussurrou que queria se casar comigo, que queria um testamento onde tudo fosse meu, que nunca me deixaria sozinha, eu acreditei. Como não acreditar? Ele sabia me olhar como ninguém. Sabia até meus silêncios. Mas o que eu não sabia, o que ninguém me ensinou, é que às vezes quem mais promete é quem mais tem medo de cumprir. Que nem todo amor vem para ficar. Que existem corações que não sabem viver sem fugir, e que o verdadeiro amor não mora em palavras bonitas, mas em atitudes que resistem ao tempo, às tentações, às dificuldades. E as dele, essas estavam prestes a mostrar a face sombria que eu nunca quis enxergar. Porque enquanto eu acreditava que nosso negócio estava nascendo, que a empresa dos sonhos estava a caminho, ele já fazia planos que eu não fazia parte. E o pior, enquanto eu sonhava com um futuro a dois, ele já preparava a despedida mais cruel de todas. Uma que não se escreve com adeus, mas com silêncio. Acordei num sábado de céu limpo, os raios de sol invadindo o quarto como se quisessem anunciar um novo começo. Mas ele já tinha terminado tudo. A cama estava fria do lado dele, a escova de dente sumida, o guarda-roupa aberto, vazio, como se ele nunca tivesse existido. Nenhuma carta, nenhuma mensagem, nenhum aviso. Só o silêncio. E um nó no peito que eu não sabia desfazer. Corri pela casa como quem procura vida num corpo que já se foi. O celular dele só dava fora de área, os amigos em comum não sabiam de nada, e os que sabiam, fingiram não saber. Ele havia sumido do mapa como um fantasma, levando com ele meu sossego, meus sonhos e cada centavo que a gente tinha juntado na conta conjunta. Foi aí que eu percebi. A senha do banco tinha sido trocada. Meus cartões bloqueados. A empresa que a gente sonhava, aquela que ele dizia ser nossa, estava no nome dele. O contrato nunca existiu. O que existia mesmo era um rombo. Uma dívida no meu nome. A dívida que quase me destruiu. Na delegacia, me olharam com pena.
Um dos policiais disse que era comum. Tem muito golpista do amor por aí, ele falou, sem olhar nos meus olhos. E eu fiquei ali, sentada naquela cadeira dura, tentando entender como alguém que dizia me amar, que falava em filhos, futuro, herança, tinha me deixado com nada além de contas e lembranças. Mas o pior não foi o dinheiro. Não foi ver meu nome sujo ou sentir o desespero de ter que começar do zero. O pior foi a ausência dele no meu cotidiano. O café que ele preparava. O cheiro dele no travesseiro. O jeito como ele me abraçava por trás enquanto eu lavava a louça. Era como se cada gesto que ficou se transformasse em um espinho na minha pele. Aos poucos, comecei a juntar os cacos. Vendi o que pude, procurei trabalho, fui atrás de um advogado. Ele me orientou a tentar bloquear bens, mas não havia nada no nome dele. Nenhum patrimônio, nenhuma fortuna. Só rastros de enganação. E foi ali, no meio daquele processo, que a palavra herança apareceu pela primeira vez. A advogada que cuidava da minha tentativa de reaver alguma coisa me disse que, curiosamente, eu aparecia como beneficiária em um testamento antigo, registrado por um tio distante que havia morrido meses antes. Ela pediu para eu ir até o cartório. Eu fui, sem grandes esperanças. Já não esperava nada da vida. Mas naquele dia, a vida me devolveu algo que ninguém esperava. O tabelião me entregou uma carta. Escrito à mão, com uma caligrafia elegante, meu tio dizia que sempre me admirou por ter escolhido o amor ao invés do dinheiro, por ser uma mulher forte, que acreditava nas pessoas mesmo quando elas não mereciam. E, por isso, ele decidirá deixar tudo para mim. Tudo. Era uma herança milionária. Terrenos, imóveis, uma poupança antiga esquecida no banco, ações de uma empresa antiga, contas que rendiam juros há anos. Um patrimônio que eu nem sabia existir. E que, de repente, me colocava em outro lugar na vida. Mas naquele momento, eu não me senti rica. Eu só senti saudade. Saudade de mim antes dele. Saudade da mulher que sonhava. Saudade da paz. Demorei meses para tocar naquele dinheiro. Contratei um novo advogado, dessa vez especialista em sucessão. Abri uma nova conta, só minha. Me prometi que nunca mais teria uma conta conjunta com ninguém. Nunca mais dividiria meus sonhos com quem não sonha comigo. Nunca mais deixaria meu coração ser usado como moeda de troca. Mas como tudo na vida, nada fica escondido por muito tempo. E ele descobriu. Os dias seguintes ao desaparecimento dele foram cinzas, mas o dia em que ele voltou, foi preto. Não havia cor naquele reencontro, só um vazio tão fundo que parecia ecoar dentro de mim. Ele apareceu de repente, quase um ano depois, na porta do meu novo apartamento, com os mesmos olhos, o mesmo sorriso de antes, só que agora havia algo a mais. Um brilho estranho, desesperado, como quem fareja fortuna no ar. Você tá linda, ele disse, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse me deixado afundada em dívidas, sem um centavo na conta, sem um motivo para acreditar no amor. Eu fiquei parada, imóvel. O coração batia descompassado, mas o corpo todo era resistência. Como você me encontrou? Foi tudo que consegui perguntar. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que um dia me encantou e agora me enojava. É incrível como as notícias correm. Ouvi falar da herança, da mudança de vida, e pensei que talvez a gente pudesse recomeçar. Recomeçar. Essa palavra me atravessou como uma lâmina. Ele queria recomeçar agora? Agora que eu tinha milhões? Agora que, por ironia do destino, aquele testamento antigo havia me colocado entre os nomes da elite financeira da cidade? Agora que ele sabia que o extrato bancário da minha conta tinha mais zeros do que eu jamais imaginei ter na vida? Respirei fundo. Fingi calma. Convidei ele para entrar, e enquanto ele falava, enquanto despejava desculpas mal ensaiadas, planos de negócios, promessas de amor eterno, eu só ouvia um zumbido. Um silêncio que me rasgava por dentro. Porque o verdadeiro barulho não era a voz dele. Era a ausência de tudo que ele quebrou dentro de mim. Ele falou sobre a empresa de fotografia como se ainda fosse real. Disse que tinha feito besteira, que se envolveu com dívidas, que a falência o pegou de surpresa, que ficou com medo de me arrastar junto. Disse que fugiu para me proteger. Mas eu já tinha lido esse roteiro. E dessa vez, eu era roteirista. Eu não preciso da sua proteção,
Respondi, com firmeza. E você não fugiu para me salvar. Você fugiu porque viu que não dava para me enganar mais. Ele abaixou os olhos, mas só por um segundo. Em seguida, falou que veio buscar. Eu só queria uma chance. Só uma. Eu te amo. Aquilo me quebrou de novo. Mas agora de outro jeito. Não por saudade, mas por indignação. Por perceber o quanto eu tinha me enganado. Porque aquele homem ali não era o homem que eu amei. Era um estranho usando a memória do meu amor como disfarce. Pedi que ele saísse. Sem escândalo. Sem lágrimas. Só silêncio. Aquele mesmo silêncio que ele me deixou quando foi embora. Mas agora, eu dominava o silêncio. Era ele quem implorava por palavras, por migalhas de sentimento. E eu não tinha mais nada para dar. Fechei a porta com as mãos trêmulas. E por alguns segundos, chorei. Mas foi um choro breve. Porque eu sabia que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava livre. Não apenas da ausência dele, mas da ilusão de que ele poderia voltar e me fazer feliz. Aquele reencontro me ensinou algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar: autoestima, dignidade, amor próprio. E se ele tinha voltado por causa da herança, era sinal de que minha liberdade tinha, sim, um valor. Mas o preço de me perder, esse ele jamais seria capaz de pagar. Foi numa manhã comum, com o som da chaleira no fogão e meu café preto ainda fumegando na xícara, que o porteiro interfonou dizendo que havia uma correspondência registrada para mim. Desci despretensiosa, achando que fosse mais um aviso do banco, talvez algo sobre os imóveis que eu ainda não tinha decidido o que fazer. Mas não. Era um envelope bege, com meu nome escrito à mão e o selo de um escritório de advocacia elegante no canto esquerdo. Dei uma última olhada no porteiro, como quem busca uma explicação para o inexplicável, e subi de novo, sentindo um aperto no estômago. Algo me dizia que aquela carta ia mexer com meu mundo mais do que qualquer reencontro, mais do que qualquer lembrança. Abri com cuidado. Dentro, havia uma única folha. Papel timbrado, letras firmes e diretas. A carta dizia: Prezada senhora, venho por meio desta informar que um novo documento foi encontrado nos arquivos do processo de herança deixado pelo Sr. Francisco A.V. Costa, seu tio falecido. Trata-se de uma alteração no testamento original, datada de 2 meses antes de sua morte, e que altera significativamente os beneficiários, incluindo a senhora como única herdeira universal de todos os bens registrados em nome dele, inclusive os que estavam sendo contestados por terceiros. Li aquilo 3 vezes. O coração parecia querer saltar do peito. A carta prosseguia, detalhando que havia uma audiência marcada para o mês seguinte, na qual eu deveria comparecer com o advogado. Era o que faltava para consolidar legalmente o que já estava se encaminhando. Eu não apenas herdaria uma fortuna, mas me tornaria a única detentora de um patrimônio silenciosamente poderoso. Fechei os olhos. O que parecia um presente do destino, agora ganhava contornos de uma escolha consciente. Meu tio tinha feito aquilo por mim. Sabia das traições, das quedas. Sabia, talvez, que eu precisaria de um porto seguro. E me entregou não apenas terras e imóveis, mas algo que não tem preço: a chance de recomeçar. Com o documento em mãos, voltei ao escritório do meu advogado. Ele leu, releu, sorriu de canto. Agora não há mais discussão. A fortuna é sua, Clara. E quem tentar contestar isso, vai perder. Mas foi quando ele falou em contestação, que meu corpo gelou. Você acha que alguém vai tentar fazer isso? Ele olhou nos meus olhos, com um jeito protetor que quase me fez chorar. O homem que apareceu na sua porta. Ele pode tentar. Se descobrir que esse novo testamento anula os antigos, e que o valor real ultrapassa os 10 milhões. Sim, ele pode tentar qualquer coisa. A palavra milhões ecoou na sala como um trovão. Nunca imaginei ter tanto. Nunca sonhei com uma fortuna. Mas agora que ela existia, era impossível ignorar que com ela viriam responsabilidades e perigos. Voltei para casa com os papéis nas mãos e o coração pesado. Pensei em tudo que já tinha vivido, os dias em que não sabia como pagar o aluguel, os meses em que comia arroz e ovo e ainda assim agradecia por ter um teto. E agora, ali estava eu, com um patrimônio tão grande que dava até medo. No dia seguinte, recebi uma ligação. Número desconhecido. Clara. A voz dele.
De novo. E eu soube, sem ele precisar dizer nada, que ele sabia. Sabia da carta. Sabia da herança completa. Sabia que não era mais só uma mulher que ele abandonou, mas uma mulher rica, poderosa, herdeira única de um império silencioso. Eu fiquei sabendo. A gente precisa conversar. A gente não tem mais nada para conversar, respondi, firme, mesmo com a mão tremendo. Você não entende. Isso muda tudo. A gente pode retomar os planos, abrir aquela empresa. A empresa estava no seu nome, mas o dinheiro era meu. Interrompi, antes que ele continuasse. Silêncio. Denso. Cortante. Eu nunca quis te machucar, Clara. Eu me perdi, foi isso. Mas agora, com tudo isso, a gente pode reconstruir. Pensa em tudo que sonhamos. Eu pensei. E aprendi que sonhos se constroem com amor, não com ambição. Desliguei. Pela primeira vez, sem medo. Sem arrependimento. Porque eu sabia que aquele homem não me queria de volta. Ele queria a fortuna. Os bens. A conta cheia. O status. Ele queria uma mulher que não existia mais. A mulher que agora se olhava no espelho com firmeza. Que sabia seu valor, com ou sem dinheiro. Que não precisava mais de promessas. Só de paz. E foi com essa paz que decidi comparecer à audiência de cabeça erguida. Não apenas como herdeira, mas como sobrevivente de um amor que quase me destruiu. E como guardiã de uma nova história, que eu ainda estava começando a escrever. A sala de audiência era ampla, com janelas altas e paredes de madeira escura. O ar-condicionado fazia o ar gelado cortar a pele, mas dentro de mim queimava um incêndio. Eu segurava a pasta com todos os documentos como quem segura um escudo. Do outro lado da sala, advogados, assistentes, pessoas com olhos curiosos. E, entre eles, ele, sentado, com a mesma postura relaxada de sempre, como se estivesse num café conversando sobre amenidades. Mas os olhos dele estavam famintos. A juíza entrou e todos se levantaram. O processo foi iniciado. Meu advogado falou com firmeza, apresentou os novos documentos, explicou a origem do testamento esquecido que havia sido encontrado no cofre de um banco antigo. O banco, segundo ele, mantinha a documentação arquivada desde a década de 90. E naquele cofre havia, além do testamento, um diário do meu tio. Foi nesse momento que a juíza pediu silêncio. Leu o trecho do diário em voz alta. Decidi mudar meu testamento. Clara tem um coração bom, desses raros. E sei que um dia vão tentar tirar isso dela. Quero protegê-la mesmo quando eu não estiver mais aqui. Por isso, deixo tudo a ela. Porque mais do que merecer, ela vai saber o que fazer. As palavras do meu tio me atravessaram como uma onda. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu olhei para ele, o homem que um dia amei, e pela primeira vez vi o desespero escorrendo pelo rosto dele. Ele sabia que tinha perdido. Que aquele testamento não era apenas legal. Era justo. Era definitivo. Mas não foi o fim. Nos dias seguintes, ele me procurou. Tentou de tudo. Mandou flores, cartas escritas à mão, mensagens com fotos antigas. Uma tentativa desesperada de me fazer lembrar dos nossos momentos bons, das promessas feitas no sofá da sala, das ideias de abrir uma empresa juntos, do desejo dele de começar de novo. Foi quando encontrei uma das cartas mais perturbadoras. Dizia que ele tinha direito à parte da herança por união estável. Que entraria com uma ação judicial para contestar a partilha dos bens. E aí, tudo ficou claro. Ele não tinha voltado por saudade. Voltou por dinheiro. E agora queria transformar o amor em negócio, como sempre quis. Meu advogado foi rápido. Entrou com uma ação protetiva e notificou todos os bancos. Bloqueamos acessos. Refizemos todos os contratos. Organizei cada bem, cada valor, cada centavo como quem organiza um escudo contra a falsidade. E no meio disso tudo, voltei ao cofre do banco. Sozinha. Queria ver com meus próprios olhos o lugar onde aquele testamento esquecido foi guardado por tanto tempo. O gerente abriu o cofre com cuidado, tirou as caixas e me mostrou os papéis envelhecidos. Mas ali, entre as folhas, havia uma foto. Era uma foto minha, com meu tio. Eu tinha 14 anos.
Estávamos rindo, sentados num banco de praça. No verso, uma frase: ela nunca será sozinha. Foi nesse momento que chorei como há muito tempo não chorava. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque às vezes, quem mais te amou, é quem mais ficou em silêncio. E esse silêncio é mais alto do que qualquer promessa vazia. Usei parte da herança para criar um projeto social com o nome dele. Uma casa de apoio para mulheres que, como eu, perderam tudo por amor. Que foram enganadas, abandonadas, traídas, não só emocionalmente, mas financeiramente. Que sofreram com dívidas, com fraudes, com extratos bancários que revelavam traições piores que qualquer adultério. A empresa que ele queria abrir comigo, eu abri, mas sozinha. E fiz dar certo. Com lucro, com paixão, com verdade. Porque quando a gente trabalha com o coração limpo, o universo responde. E hoje, aquela empresa me dá renda, propósito, paz. Não para provar nada para ele, mas para provar para mim mesma que eu podia. Foi num desses dias, sentada na minha sala, olhando o pôr do sol pela janela, que entendi. O testamento não me deu só uma herança. Me deu coragem. Me deu voz. Me deu o direito de escrever meu próprio destino. E quanto a ele, desapareceu de novo. Como sempre. Como tudo que nunca foi de verdade. Mas dessa vez, eu não fiquei esperando. Tem dias que a gente nunca esquece. Tem cheiros, imagens, sons e até papéis que ficam gravados na memória como se fossem tatuagens na alma. O dia em que eu vi aquele extrato bancário foi exatamente assim. Eu estava sentada no canto da agência, esperando ser chamada, com uma pasta no colo e as mãos suando frio. A herança já estava sendo processada, os imóveis regularizados, mas ainda havia contas antigas no meu nome, vínculos que eu precisava encerrar. Era uma simples formalidade. Mas nada naquela manhã seria simples. A gerente me chamou, com um sorriso educado. Me conduziu até a sala reservada. Lá, me ofereceu café, perguntou se eu precisava de ajuda com os documentos, e eu disse que só queria acessar alguns extratos antigos, da conta conjunta que eu tinha com ele. Ela digitou os dados no sistema, pediu minha senha e abriu o histórico. E foi aí que tudo explodiu. A tela se encheu de números, transferências, débitos em máquinas desconhecidas, saques em horários estranhos, pagamentos de faturas de cartões que eu nunca tive. Tudo datado nos últimos meses de relacionamento. Cada linha era uma ferida. E no final da página, uma transação alta, feita no dia em que ele desapareceu. Exatamente no dia em que me acordou com um beijo e disse volto já. Um valor alto, transferido para uma conta no exterior. Esse valor, ele saiu no mesmo dia que minha voz falhou. A gerente olhou a tela, depois me olhou nos olhos. Seu semblante mudou. A senhora autoriza que eu imprima isso? Assenti com a cabeça. As lágrimas já ameaçavam cair, mas eu me contive. Peguei o extrato nas mãos. Era como ter em papel o fim do amor, o recibo da traição. Não uma traição física, de cama, mas de confiança, de valores, de tudo que eu tinha entregado sem restrições. Voltei para casa muda, segurando aquele papel como se fosse um pedaço do meu passado que eu precisava enterrar. Me tranquei no quarto e ali fiquei por horas, olhando cada linha, cada valor. R$ 5.400. Hotel em Salvador. R$ 9.870. Joalheria. R$ 3.200. Aluguel de carro. Tudo feito com o nosso dinheiro. O dinheiro que eu colocava com fé naquela conta conjunta, achando que era para construir uma vida. E ele estava construindo uma fuga. Ali, naquele quarto escuro, tudo se encaixou. As viagens que ele dizia ser a trabalho. As ligações que ele não atendia à noite. Os cartões que ele dizia que tinham sumido. A falência da empresa que nunca existiu. As promessas de um testamento onde tudo seria meu. Tudo. Mentira. Ele não queria construir comigo. Ele queria consumir tudo de mim. Inclusive o que eu não podia dar. O telefone tocou. Era meu advogado. Disse que tinha recebido uma intimação. Ele, agora, estava alegando que contribuiu financeiramente para minha vida e queria reaver parte do patrimônio adquirido durante a relação. Eu ri.
Um riso nervoso, irônico. Ele queria parte do que nunca foi dele. Parte do que ele tentou destruir. Vamos resolver isso, disse meu advogado. Você tem todas as provas. E eu tinha. Cada transação. Cada print de conversa. Cada recibo. Cada cartão de crédito. Eu tinha o dossiê completo da enganação. E dessa vez, eu não ia deixar barato. Não por vingança, mas por justiça. Entrei com uma ação contra ele. Não só para provar que eu fui lesada, mas para mostrar que não se destrói a vida de uma mulher impunemente. Que amor não é escudo para golpe. Que casamento não é desculpa para crime. Que conta conjunta não é autorização para roubo emocional. Meses depois, a justiça deu a sentença. Ele teria que me ressarcir. Os bens que ele tentou ocultar foram descobertos. Uma corretora no nome de um laranja. Um carro de luxo. Parte de um negócio com uma mulher que eu nunca soube quem era. Tudo veio à tona. E ele foi processado por estelionato sentimental. Eu não queria vê-lo preso. Queria vê-lo longe. Mas a vida tem um jeito curioso de dar voltas. Um dia, numa rua movimentada, cruzei com ele. Estava mais magro, abatido, os olhos escuros, a roupa simples. Me olhou com um misto de culpa e desejo. Como se ainda achasse que poderia me comover. Mas eu já não era mais aquela mulher. Clara, ele sussurrou. Não. Respondi antes que dissesse qualquer coisa. Não mais. E segui. Com a cabeça erguida, o extrato da minha força dentro de mim. Porque o extrato da traição me fez sangrar. Mas também me fez crescer. E hoje, cada centavo que ele tirou, voltou para mim multiplicado. Não no banco, mas na alma. Quando ele bateu à minha porta pela segunda vez, eu já não era a mesma. Era como se, desde aquela manhã na agência bancária, eu tivesse passado por uma espécie de renascimento. Agora, eu vivia num apartamento mais simples, por escolha. Tinha vendido o antigo por ser cheio demais de memórias e silêncios incômodos. E ainda assim, mesmo em um novo endereço, mesmo sem dar pistas, ele me encontrou. Era uma terça-feira, quase fim da tarde. Eu voltava do trabalho, cansada, com o caderno cheio de anotações da empresa. Sim, a que finalmente nasceu, com meu nome, com meu esforço, com minha visão. E ao abrir o portão do prédio, ele estava ali, sentado no banco da praça da frente. Como quem espera um ônibus, como quem espera perdão. Levantei os olhos e ele levantou junto. Caminhou devagar, com os ombros caídos e as mãos vazias. Mas eu sabia, nenhuma ausência de flores era humildade. Era cálculo. Ele aprendeu a se fazer de vítima. Clara, posso falar com você? Olhei para ele. Ele tinha envelhecido. Não muito, mas o suficiente para deixar escapar uma culpa mal resolvida. O tempo parece ter cobrado dele um preço mais alto do que a dívida que deixou comigo. Fala aqui mesmo. Respondi, firme, sem convidá-lo a entrar, sem oferecer abrigo. Ele respirou fundo, como se o ar lhe faltasse. Eu fui um covarde. Eu sei. Te deixei quando mais precisava. Peguei o que não era meu. Me perdi. Mas desde aquele processo, desde tudo, não consigo mais dormir em paz. E agora quer minha absolvição? Perguntei, com calma. Porque, veja bem, o banco perdoa a dívida. Mas meu coração, ele não é uma instituição financeira. Ele abaixou a cabeça. Mas não por remorso. Por estratégia. Eu conhecia aquele gesto. Eu só queria dizer que vi o que você fez. A empresa, o projeto social. O que você se tornou, é admirável. Eu não esperava menos. Não esperava menos. Ri, sarcástica. Você esperava que eu fosse cair, como tantas outras que você enganou. Esperava que a dívida me quebrasse, que eu me afundasse. Mas veja só, até o banco apostou em mim. Eu investi em mim mesma. Ele não respondeu. Ficou parado. Até que tirou do bolso um envelope pequeno, amarelado. Encontrei isso. Era seu. Uma carta que você me escreveu e eu nunca li. Tive vontade de não pegar, de virar as costas. Mas algo em mim quis encerrar aquele ciclo. Peguei. Mas não abri. Guardei no bolso e, sem olhar de novo para ele,
disse o que precisava ser dito. Eu amei você. Sinceramente. Com todo o meu coração. Acreditei nas promessas, nos planos, no negócio que a gente ia abrir, nos filhos que a gente teria. E tudo isso era real para mim. Mas hoje, entendi que o amor que você me deu era um empréstimo com juros altíssimos. E eu paguei caro. Ele tentou interromper. Ergueu a mão. Mas eu fui mais rápida. Não quero mais nada. Não quero explicações. Não quero aproximação. Porque tem um tipo de saudade que a gente aprende a respeitar em silêncio. E a minha já virou liberdade. Virei as costas e entrei no prédio. Não olhei para trás. Não chorei. Não tremi. Só respirei fundo. Porque naquele instante, eu soube. Ele não tinha voltado por amor. Tinha voltado para ver se ainda podia me confundir. E eu agora tinha uma bússola interna que não se desviava mais por palavras bonitas. No meu apartamento, deixei a carta sobre a mesa. Fui tomar banho, fazer meu chá, escrever no diário. Quando, mais tarde, decidi ler, sorri. Era uma carta antiga. Da época em que ele ainda era meu. Palavras bobas, frases apaixonadas. Você é meu mundo, nunca vou te deixar. Irônico. Eu guardei aquelas promessas achando que me protegeriam. Mas hoje, percebo, era só papel. E o que fica, não está no papel. Está nas escolhas. Nos passos que a gente dá depois da queda. Hoje, se alguém me pergunta o que aconteceu com o homem que partiu meu coração, eu respondo, ele virou passado. E eu virei história. Durante muito tempo, a herança parecia apenas um presente do acaso, um alívio divino enviado quando tudo na minha vida estava prestes a ruir. Mas o que eu ainda não sabia, e que viria a descobrir de forma quase cinematográfica, é que aquela fortuna, aqueles bens, aquela sucessão misteriosa, tinha muito mais a ver comigo do que eu jamais poderia imaginar. Tudo começou numa tarde calma, quando recebi um e-mail do Cartório Central de Registros Públicos. Era uma notificação de atualização patrimonial. Coisa rotineira, disseram. Mas uma frase me chamou a atenção. Consta no histórico familiar documento adicional de origem da herança, arquivado sob confidencialidade até este momento. Entrei em contato com o cartório no mesmo dia. O atendente, um senhor de fala calma e paciência rara, me pediu para ir até lá pessoalmente. Disse que havia documentos antigos que só poderiam ser liberados com minha autorização e presença. Fui no dia seguinte, com o coração disparado. Era como abrir uma nova porta no porão da minha história. Lá, ele me entregou uma caixa. Dentro dela, cartas, fotografias e um documento com selo antigo, desbotado pelo tempo. Comecei a ler. A cada linha, minha respiração ficava mais curta. Meu tio, aquele que me deixou tudo, não era apenas meu tio de sangue. Ele foi, na juventude, o grande amor da minha mãe. Um amor que nunca se realizou, impedido por escolhas e por um casamento arranjado. Quando minha mãe engravidou de mim, o homem com quem ela se casou registrou meu nome, me criou. Mas o coração dela, isso ficou claro nas cartas, ainda pertencia a outro. Na carta mais longa, ele escrevia: eu soube que a filha dela nasceu, soube que era menina, e chorei como quem perde um pedaço do próprio futuro. Não pude ser pai. Não por medo, mas por respeito. Mas quando a vi pela primeira vez, já adolescente, senti algo diferente. Clara é sangue do meu sangue. Ela é o que eu teria sido, se a vida tivesse permitido. Eu tremia. Ele era meu pai. Biológico. Silencioso. Amoroso de longe. E agora, tudo fazia sentido. Porque ele me escolheu. Porque confiou a mim sua herança. Não foi acaso. Foi laço. Foi amor não dito, mas sentido. Fechei os olhos, deixei as lágrimas caírem. E naquele instante, entendi. A herança que ele me deixou, não era só dinheiro. Era a história. Era a identidade. Era a cura de um silêncio ancestral. Era um pedido de perdão que atravessou gerações. Um testamento não apenas de bens, mas de sentimentos. E pensar que aquele homem que me traiu, que me deixou com dívidas, tentou colocar as mãos nesse legado, como se pudesse se beneficiar de algo que foi gerado na dor, na ausência, na saudade. Aquilo me deu forças.
E mais do que isso, me deu direção. Usei parte do dinheiro para restaurar a casa onde minha mãe viveu com ele na juventude. Transformei em um espaço cultural, com exposições de cartas antigas, fotos, objetos. Dei o nome de Casa Herança, um lugar onde memórias ganham voz. Também fundei uma biblioteca comunitária. E lá, abri uma seção chamada Cartas Não Enviadas, com as cópias das cartas entre minha mãe e meu tio. Pessoas iam, liam, choravam, escreviam as suas. Era como se, ao dar vida àquele passado, eu também estivesse curando o meu. Hoje, quando alguém me pergunta o que eu fiz com os milhões que herdei, eu digo: transformei dor em ponte, fortuna em liberdade, patrimônio em afeto. E quanto ao homem que um dia tentou usar meu coração como escada, bom, ele sumiu de novo. E eu agradeço, porque hoje, o único homem que importa é aquele que, mesmo à distância, mesmo em silêncio, escolheu me amar de verdade. O dia da partilha de bens chegou com a formalidade de um funeral. A sala do fórum cheirava a papel e café frio. Documentos empilhados, pastas etiquetadas, olhares tensos. Eu usava uma blusa azul marinho e uma calça preta, tentando passar uma imagem de firmeza. Por dentro, meu coração tremia. Não era pelos números. Era pela memória. Porque cada item que seria repartido naquele dia tinha uma história, uma lágrima, uma versão da mulher que eu fui e não sou mais. Ele estava lá, sentado na ponta da mesa, cercado por 2 advogados, com um olhar que misturava soberba e cansaço. Quando nossos olhos se cruzaram, vi a sombra de um sorriso contido, como se ainda acreditasse que poderia me desestabilizar. Mas não podia mais. Eu havia passado por um furacão, e agora era feita de aço. O juiz iniciou a audiência. Falou dos bens, dos direitos, das provas. Meu advogado foi impecável. Apresentou os extratos, os recibos, os registros de transferências suspeitas, a tentativa de ocultação de patrimônio por parte dele. Aquele silêncio constrangedor, de quem ouve suas mentiras sendo desmontadas, foi a única resposta. Cada vez que um item era listado, um carro, um investimento, até um terreno em nome de uma terceira pessoa que ele tentou esconder, eu me lembrava das noites em que chorei sozinha, me sentindo perdida, traída. E agora, ali, era como se cada linha daquele processo devolvesse um pedaço meu que ele tinha levado. Mas o momento mais doloroso veio quando a juíza leu um trecho do processo de contestação que ele apresentou. Ele afirmava que mantinha uma relação de dependência emocional e financeira comigo, que tinha contribuído com ideias e suporte para o meu crescimento, e por isso, teria direito à parte dos lucros da empresa que criei após a separação. A sala ficou em silêncio. Eu fechei os olhos por um segundo. Aquilo doeu mais do que qualquer traição. Porque ele queria reescrever a minha história. Queria que o papel dissesse que ele me ajudou, que foi parte do que conquistei com meu próprio suor. Aquilo não era só sobre dinheiro. Era sobre identidade. Sobre apagar quem eu fui para que ele parecesse maior. Respirei fundo. Pedi a palavra. A juíza permitiu. Meritíssima. Ele nunca esteve presente nos dias em que eu chorava sem saber se teria o que comer. Nunca viu as madrugadas em que eu aprendi a montar um negócio sozinha, nem os cursos que fiz enquanto trabalhava em 3 empregos. Ele não esteve quando eu precisei. E agora, quer um pedaço do que não construiu. A conta conjunta virou uma armadilha emocional e financeira. Mas eu sobrevivi. E construí tudo isso, não com apoio, mas apesar dele. O juiz ouviu em silêncio. E então, de forma serena, proferiu a sentença. Ele não teria direito a nada. Nem à herança, nem à empresa, nem ao patrimônio. Tudo que tentou esconder seria usado para ressarcir as dívidas causadas por ele mesmo. E o restante seguiria comigo. Ele não reagiu. Apenas se levantou, murmurou algo para os advogados e saiu da sala. Não olhou para trás. Eu fiquei ali, sentada. A papelada à minha frente. A justiça feita. E uma dor funda, silenciosa, que ninguém via. Porque mesmo vencendo, a gente sangra. A gente sofre. Fui até o carro com passos lentos. Entrei, respirei fundo e chorei. Um choro só meu. Um choro por tudo que não foi. Pela mulher que acreditou demais. Pela esperança que foi esmagada.
pela vida que teve que ser reconstruída com tanta força que às vezes até machuca. Mas depois, veio a paz. Porque não era sobre ganhar. Era sobre recuperar. Recuperar a mim mesma. E agora, com tudo em meu nome, os bens, a empresa, até as cartas antigas, eu não precisava mais provar nada para ninguém. Nem para ele. Nem para mim. E ali, naquele fim de tarde, no estacionamento vazio, entendi que justiça verdadeira não é a que está no papel. É a que acontece dentro da gente. Quando a gente para de correr atrás de quem nunca esteve do nosso lado, e finalmente decide correr só para si. A vida tem uma maneira silenciosa de nos devolver ao eixo. Não com explosões ou finais de novela, mas com pequenas delicadezas. O sol que entra pela janela, o cheiro de bolo no forno, uma música antiga que toca no rádio e, de repente, a gente percebe que está sorrindo de novo. Foi assim comigo. A felicidade voltou como quem não quer assustar. Devagar, discreta, e do jeito que eu sempre sonhei, real. Depois de tudo, eu escolhi o silêncio por um tempo. Desliguei redes sociais, recusei convites, me escondi do barulho do mundo para escutar minha própria voz. E foi ali, nesse espaço de recolhimento, que encontrei a mulher que me habita. A que resistiu, a que lutou, a que venceu. Não por sorte, não por vingança, mas por amor. Amor próprio. Comecei a viajar. Não para fugir, mas para me encontrar em outros lugares. Visitei cidades pequenas, conversei com estranhos, escrevi cartas para mim mesma. Comprei um caderno novo e registrei tudo o que eu queria lembrar, não das dores, mas das superações. Criei minha própria poupança emocional. Guardei memórias bonitas, sorrisos sinceros, encontros que me alimentaram por dentro. E então, ele apareceu. Não o passado, não o fantasma, mas alguém novo. Simples, gentil, com uma risada que me fazia esquecer o tempo. Nos conhecemos numa livraria, enquanto eu procurava um livro de poesia. Ele me ofereceu ajuda, falou sobre Clarice Lispector e Fernando Pessoa, e eu, que sempre fui encantada por palavras, fiquei ali, ouvindo. Não foi paixão à primeira vista. Foi calma. Foi construção. Era como se o amor soubesse que eu não precisava mais de promessas, e sim de presença. Ele não quis saber da herança, nunca perguntou sobre meu patrimônio, nunca mencionou dinheiro. Quando, num jantar, contei tudo o que vivi, ele segurou minha mão e disse: "O que te faz rica, Clara, não está na sua conta. Está nos seus olhos quando fala da vida." E foi ali que eu entendi: o amor de verdade não tem interesse. Tem cuidado. Ele se importava com meu sono, com minha rotina, com meu cansaço. Não fazia planos mirabolantes, mas me dava certezas pequenas todos os dias. E isso foi o maior investimento da minha vida. Certo dia, conversando sobre o futuro, ele me perguntou: "Você já pensou em ter uma conta conjunta outra vez?" Parei. Senti o estômago apertar, mas respirei. E sorri. Acho que não precisamos disso. Podemos ter planos juntos, mas contas separadas. O que eu construí financeiramente foi com muito esforço. E agora, o que a gente constrói é com coração. Ele concordou. Me abraçou forte. E ali, no silêncio daquele abraço, eu soube. Eu estava segura. Com o tempo, ele se tornou meu sócio em outro sentido. Ajudou a expandir a empresa, sugeriu melhorias, me inspirou a abrir novos projetos sociais. Criamos juntos um fundo de apoio a mulheres vítimas de relacionamentos abusivos, com auxílio psicológico e financeiro. E quando abrimos oficialmente o espaço, ele segurou o microfone, olhou para todos e disse: "Essa mulher me ensinou que o amor não é sobre salvar. É sobre caminhar lado a lado." Chorei. Todo mundo chorou. Hoje, minha vida é outra. Tenho liberdade. Tenho renda estável. Tenho bens. Tenho respeito. Mas mais do que tudo, tenho paz. E paz é o tipo de fortuna que não se compra, não se herda, não se transfere. Paz se conquista. E se um dia alguém me perguntar como eu consegui dar a volta por cima, eu vou dizer: herdei milhões, sim. Mas herdei muito mais do que isso. Herdei a coragem de recomeçar. Herdei a lucidez de me afastar de quem não sabe amar. Herdei minha liberdade. E se você estiver aí, ouvindo essa história, achando que não vai conseguir sair da dor que te paralisa,
respira. O recomeço vem. E às vezes, ele chega quando a gente menos espera. No fim de um relacionamento. No extrato de uma conta vazia. Numa carta antiga. Ou até num simples café numa livraria. Mas ele vem. E quando vier, esteja pronta para viver o amor que você merece.